Trago no peito marcas que não escondo. São mapas. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Nem toda queda foi erro, algumas foram empurrões do mundo que exige pressa e aparências, desempenho, como se amor fosse prêmio de consumo. Amigos e amigas, estamos hoje lendo o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 4, versículo 1 ao 20. A gente está lendo o Evangelho da semeadura, do semeador, mas a gente olha claramente o nosso país, né? E de forma especial olhando a minha querida cidade de Japeri, onde o governo do PT, com a senhora Fernanda Ontiveros, né, tem aí uma possibilidade de construção de uma maternidade. Mas alguém já apresentou, né, uma denúncia falando que houve favorecimento na hora da licitação. E, infelizmente, ou melhor, triste para a nação, triste para a cidade, é que você não tem a resposta da prefeitura ou da prefeita sobre essa situação. Também, a gente vê a Câmara com muita água sendo feita, muito comentário, mas você não vê nenhum vereador propondo uma CPMI, uma investigação mais profunda, para ficar só no boato, nas teorias, nos fatos que não se concretizam, não se investiga. É muito fácil. Até mesmo porque Câmara do Interior se costuma trabalhar muito com um negócio chamado boato, ou, como alguém diz, fake news. Então é preciso se comprovar se houve ou não houve esse favorecimento. Como também a gente sabe, né, da secretária que anda em tudo quanto é eventos, já fazendo uma pré-campanha para a deputada estadual. É preciso fazer um levantamento se isso é legal ou ilegal. Mas ela pode estar presente. Não, mas se vê claramente ali uma campanha velada e para um favorecimento das inaugurações para uma possibilidade de agaranhar votos. Mas isso é apenas um alerta, tá? Isso é porque a prefeitura é do PT. O pessoal que me chama de petista aqui deve estar tudo rindo, né? Porque eu sou do PT. Eu nunca fui tão chamado de petista como atualmente. E ainda olhando para a realidade, ainda continua lá o conflito, né? O Donald com o país lá entrando em desespero, porque houve morte, pelo menos de 2 pessoas, pelo ACE, né? Um grupo que trabalha com deportações. E lá os Estados Unidos está fervendo. Mas, se você perguntar a um grupo de pessoas que você conhece aí na sua bolha, ele vai dizer que Trump é o cara. É o cara que conseguiu quebrar os Estados Unidos. É o cara que quer criar uma guerra mundial. Alguém disse que é febre napoleônica. Ontem eu vendo uma matéria num jornal, uma televisão, ele dizia, não é febre napoleônica. Isso aí é febre nazifascista. Traduzindo a situação, a coisa não está fácil. O mundo vivendo o risco de uma guerra baseada na base do eu quero que seja assim. E aí não tem como não dizer que é uma febre napoleônica ou nazifascista. Se você não aceita a minha opinião, eu boto lá um jato, boto lá um avião. Aí eu peguei uma informação em que vai ter um almoço, um jantar, um encontro do atual presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com o Donald. E aí começou os comentários, agora o Lula vai ver. Senhores, é encontro de chefe de Estado. E com todo respeito, o presidente Lula está acostumado a negociar com patrões, porque ele foi sindicalista, então certamente é um cara inteligente. Vou parar por aqui, Deus nos ajude. Vamos nós comentar o Evangelho. Vou direto sem intervalo, né? É isso aí, por causa do horário.
O evangelho de hoje, Jesus está na beira do lago. Logo, né, você vê que Jesus ele traz para nós uma parábola. Ele não traz a parábola do semeador, da semeadura, assim, da maneira vão-se embora. Jesus ele usava o audiovisual. Se ele estava com pescadores, ele falava, abandone sua rede, eu fui fazer pescadores de homens. O reino de Deus é como uma rede. Se ele está com comerciantes de joias, ele compara o reino de Deus com uma joia rara. Se ele está com vendedores de terra, ele fala do terreno. E se ele está com agricultores, vai falar de semente. Ou seja, Jesus ele vai sempre adotar a pedagogia, a gente aprende isso na catequese, né? A enculturar-se na realidade do povo com quem ele dialoga. Talvez nós queremos impor, né, ao outro a nossa forma de ver. E aí quando você fala de semente, a semente ela tem vários tipos de semente. Você não vai plantar uma manga e querer que dê um abacaxi. Não vai plantar uma semente de jaca e vai querer que dê abacate. E a pergunta que o semeador aqui faz não é se o terreno é bom ou ruim. Ele vai semear. Talvez nós seremos seletivos em nossas pregações. Eu já vi isso acontecer em grupos que eu participei. Não convida fulano não, porque fulano tem esse ou aquele defeito. Não convida ciclano por causa daquele problema ou desse problema que ele tem. E aqui Jesus fala que a semente é jogada. E cada terreno, a partir da sua realidade, vai responder. Se o terreno tem muita luta, muito conflito, é o espinho. Vai ser a semente sufocada. Se o terreno tem muita coisa, se é muito apegado ao poder, ele vai ter dificuldade em receber essa semente, a raiz não vai ter profundidade. O evangelho de hoje, a gente quando fala da semeadura, o evangelho que já se explica, Jesus mesmo explica o evangelho. É o capítulo 4, versículo 1 ao 20, já tem já no final a explicação o que é a semente e o que é o terreno. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, se nós estamos semeando mesmo a palavra ou semeando outra coisa. Que também é muito comum você lá na rede social colocar lá o evangelho, colocar lá um versículo bíblico. Mas na hora de semear a vida, você semeia outra coisa, semeia ódio, desavença, rancor, conflitos. É muito comum também você falar muito bonito, mas na hora de fazer, o negócio pega. E aqui tem uma crítica, sobretudo, àqueles que exercem cargo de liderança na comunidade, aqueles que são ministros ordenados, sobretudo, que ficam selecionando o terreno em que vai lançar. Não vamos lá não, porque lá é uma área de risco. O evangelho não fala para selecionar a área, fala para lançar a semente. E aí você sabe que eu estava lendo hoje pela madrugada sobre o evangelho, pesquisando, e aí falava que antigamente não era como hoje em dia. Hoje em dia você vai lá com trator, ara a terra, depois bota a semente, inclusive colocar de forma técnica, né? Naquele tempo não, o semeador ele saia jogando a semente à vontade. Aqui pegasse, aqui depois que ele jogava a semente à vontade, ele vinha e espalhava, arava a terra, afofava a terra. Algumas sementes certamente estavam bem, outras não pegavam. Era uma perda muito grande de semente, mas era a forma de fazer. A forma de fazer hoje é outra. Que possamos nós semearmos a semente dependente do solo, que também saibamos aceitar essa semente, e já que temos consciência, vamos preparar nossa terra arando, pedindo a Deus que nos ensine a perdoar, nos ensine a amar, nos ensine a ser fiéis ao Evangelho. Fico por aqui, que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato.